Nós sempre aprendemos sobre o Copérnico que ele descobriu que a Terra gira em torno do Sol e acabou. Essa é a versão mais divulgada e também a mais pobre em informações. Assim como no caso do Newton, que nos 2 vídeos anteriores eu explorei lados muito interessantes da vida dele. E Copérnico, que era católico, e não qualquer um, ele ocupava um cargo na igreja, ele propôs um sistema que misturaria o que seria chamado de hoje uma mistura de ciência com esoterismo, já que na época dele não existia essa separação. E nesse vídeo nós vamos ver o quão misturado com esoterismo eram as ciências da época, como também fazer parte da Igreja Católica não necessariamente faz um católico, como veremos no caso do Copérnico. Então vamos lá. Copérnico estudou em Cracóvia, onde havia aulas de matemática, astronomia e astrologia, o que é bem difícil separar na época o que é astronomia e o que era astrologia. Depois foi para Bolonha estudar direito canônico. Morou com Domenico Maria Novara, astrônomo oficial da universidade. Novara tinha a obrigação de fazer prognósticos astrológicos anuais para a cidade, previsões políticas, de safra, de saúde pública. Réticos, o discípulo do primeiro, divulgou o sistema de Copérnico na Narratio Prima, 1540. Registra que Copérnico foi assistente e testemunha das observações de Novara. Em Pádua estudou medicina. Na medicina renascentista, a astrologia era a ferramenta prática. Os astros influenciavam os humores do corpo, os dias críticos das doenças e até a escolha do momento de sangrias ou medicamentos. Copérnico atuou como médico dos cônegos de Wármia. E como já é importante frisar, astronomia e astrologia andavam juntas naquela época. E também é importante destacar que a astrologia antiga não era a astrologia que nós temos hoje de horóscopo em jornais e revistas. Era algo completamente diferente. E é justamente aí que vai entrar o Copérnico, pelo que é o seguinte, desde a antiguidade o ideal era que os planetas se movessem em círculos perfeitos e com velocidade uniforme. Ptolomeu, no século II, tinha criado um sistema geocentricamente complexo que usava um artifício chamado equante, um ponto fora do centro do círculo que fazia o planeta parecer acelerar e frear para combinar com as observações. Para Copérnico, isso violava o princípio da uniformidade do movimento circular, o princípio caro aos pitagóricos e platônicos. Numa obra chamada Comentariolos, escrito por volta de 1510 a 1514, manuscrito que ele circulou entre amigos, ele já propõe o Sol no centro, e cita os antigos, menciona Filolau e outros pitagóricos que colocavam um fogo central com a Terra girando ao redor. Ele não estava inventando do zero, estava tentando restaurar uma ordem mais antiga e mais coerente. A obra De Revolutionibus Orbium Celestium, que eu sem dúvida pronunciei errado, saiu em 1543. No livro 1, capítulo 10, quando Copérnico explica por que o Sol fica no centro, ele escreve um dos textos mais reveladores da história da astronomia. Vale citar na íntegra, tradução direta. No meio de tudo, porém, repousa o Sol, pois neste templo belíssimo, quem colocaria esta lâmpada em outro ou lugar do que aquele de onde ela pode iluminar tudo ao mesmo tempo? O Sol não é chamado de forma inapropriada por alguns de lanterna no universo, por outros de mente e ainda por outros de governante. Aqui já dá pra ver que o Sol não era tratado por muitos como apenas um astro. Continuando o texto. Hermes, o 3 vezes grande, o chama de Deus visível, e a Electra de Sófocles de tudo vidente. Assim, de fato, como se estivesse sentado em um trono real, o Sol governa a família dos planetas que giram ao seu redor. Isso aqui claramente não é apenas forma de falar, mas enfim, vamos seguir o vídeo. Copérnico cita explicitamente Hermes Trismegisto, que eu menciono no vídeo do Newton, como autoridade ao lado de Aristóteles e Sófocles. No Renascimento, o Corpus Hermeticum, traduzido por Marcílio Fitino, que inclusive eu devia ter mencionado isso no vídeo anterior, era um texto respeitado entre os humanistas. Nele só aparece como fonte de luz, vida e inteligência divina, o Deus visível. Em Copérnico nós vemos 2 camadas que coexistem. A camada matemática, o sistema resolve o problema do equante e cria uma harmonia maior entre tamanho das órbitas e períodos, e a camada hermética, ou esotérica, no qual ocorre uma clara deificação do Sol. E esse pensamento de Copérnico tem tudo a ver com a época, porque no século XV e XVI, muitos humanistas acreditavam na prisca teologia, que eu menciono no vídeo do Newton. Uma sabedoria antiga que uniria Platão, os pitagóricos, Hermes Trismegisto, certos textos bíblicos. Marcílio Fitino e Pico della Mirandola tentaram conciliar a sabedoria antiga com o cristianismo, o que não tem pé nem cabeça. Copérnico se move nesse mesmo ambiente intelectual. Ele não via contradição em ser cônego da igreja e ler Hermes Trismegisto, por mais estranho que isso seja. Tanto que ele chegou a dedicar o livro ao Papa Paulo III. A conclusão que eu acho mais interessante desse vídeo é assim como a do Newton. É outro grande cientista que tem um lado que não é divulgado, não sei porquê. Talvez porque saber que grandes cientistas tiveram um lado esotérico, talvez incomode algumas pessoas, realmente não sei dizer, mas é o que torna talvez as pessoas muito mais interessantes do que meramente puros cientistas no conceito moderno da palavra. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Aposto que tu não sabia dessas coisas, então acho que já vale o like. Se inscreva também se quiser ajudar o canal, compartilha com alguém e até a próxima.